Ele já foi um astro de ação, um ator premiado, uma lenda excêntrica e até mesmo um meme da internet. Mas afinal de contas, quem realmente é Nicolas Cage? Um gênio visionário incompreendido ou um louco varrido? Bom, pode até parecer estranho vindo de um canal com foco em reviews de filme, mas acho que a gente tá estreando um quadro novo. E para os não fervorosos acompanhadores do Batatinhas Gordurosas que não sabem, nós estamos trabalhando duro há 2 meses nesse canal. E eu finalmente estou dando a devida atenção que eu acho que ele merecia e que eu sempre quis dar. Às vezes mais, às vezes menos. Inclusive, desculpa que faz quase um mês que eu não posto short de dicas do Tebas, mas é porque a minha vida tá uma loucura. Eu literalmente tô trabalhando em, tipo, 2, 3 empregos ao mesmo tempo. Mas agora as coisas estão ficando mais calmas, eu consegui terminar um projeto que eu tava fazendo ali com o Dev, e eu vou conseguir voltar a fazer os negócios, postar ali umas indicações, talvez até uns videozinhos do Movido que eles foram muito bem, mesmo tendo poucos. E nesses 2 meses, experimentando formatos diferentes, aprimorando diversos elementos da criação de conteúdo, nós chegamos no fatídico vídeo do Charles Band. Um vídeo super despretensioso que eu postei só porque eu queria mesmo falar de um diretor trash que eu gosto. E para os atuais padrões do canal, que não tem nem 100 inscritos ainda, ele foi muito bem. Então, isso mostra pra mim que vocês gostam de quando eu falo de atores, diretores, empresas em geral. Não só ficar com foco em reviews de filme. Além de ser uma ideia bem original. Eu, particularmente, não conheço nenhum outro canal que faz isso que eu tô começando agora. Então eu pensei, cara, vou experimentar esse estilo novo. De vez em quando ali, talvez até simultaneamente, trazer um vídeo falando sobre uma pessoa e não sobre um filme. E nada mais justo pra oficializar esse quadro do que um dos meus atores favoritos. Um dos caras mais aleatórios e excêntricos que já passou por Hollywood. Ganhador de Oscar, mas ao mesmo tempo o rei quando o assunto é se envolver em projeto bagaceira. Claramente nós estamos falando do Nick Cage, até porque é o título do vídeo. Então vem comigo entender a história do gênio louco de Hollywood. Então, muito prazer, eu sou o Matheus e hoje eu sugiro que você se recoste na poltrona, pegue uma batatinha e chame seus amigos que hoje nós estamos estreando o quadro Perfil Cine Trash com Nicolas Cage. We shall defend our island. We shall never surrender. Nascido em 7 de janeiro de 1964 em Long Beach, Califórnia. Filho do professor de literatura August Coppola e da dançarina e coreógrafa Joy Vogelsang, e claro, não dá pra não citar, sobrinho do diretor Francis Ford Coppola, famoso pela trilogia de filmes O Poderoso Chefão. Além disso, ele tem 3 irmãos, quer dizer, 2. Um de seus irmãos, Jonathan Coppola, faleceu minutos após o nascimento. E a propósito, o Jonathan era irmão gêmeo do Nicolas Cage. Então, em uma realidade alternativa que essa tragédia não aconteceu, existem 2 Nicolas Cage no mundo. Imagina que loucura se os 2 fossem ator. Mano, por favor, alguém aí que curte fazer fanfic, faz essa pra mim, eu vou adorar ler ela aqui no canal pra vocês. Além disso, seus outros 2 irmãos são Mark e Christopher Coppola. Nicolas King Coppola, mais comumente conhecido como Nicolas Cage, é um ator de nível internacional, famoso por seus papéis como em Living Las Vegas e filmes de ação bagaceira, além de outras inúmeras obras, mas já a gente entra nesse mérito. Quando Cage tinha 5 anos, seus pais se separaram e os filhos ficaram com o pai, o que acabou levando com que ele tivesse uma infância e adolescência bem difíceis. A partir dos 6 anos, sofreu com as crises de depressão da sua mãe, que tinha transtornos de bipolaridade e vivia internada no hospital psiquiátrico recebendo terapias de choque. A minha infância foi passada em visitas ao hospital. É uma frase dita por ele mesmo em entrevistas. Apesar disso, Nicolas Cage admite que sua mãe foi a inspiração de muitas de suas interpretações. Aos 12 anos, trocou Long Beach por São Francisco para estudar teatro e começou a atuar aos 15. E logo cedo foi para Los Angeles, onde conseguiu seu primeiro papel no filme para televisão The Best of Times. E entrando nesse meio, ele quis evitar o peso do sobrenome Coppola e se inspirou no personagem Luke Cage da Marvel que ele amava, resolvendo assim criar seu pseudônimo, Nicolas Cage. Em sua árvore genealógica, o primeiro artista da família foi o compositor Carmine Coppola, que casou com Italia Coppola e teve 3 filhos, Thalia Coppola, a atriz Talia Shine, o diretor Francis Ford Coppola e Augustus Coppola, que é o pai do Nicolas Cage. Então ele já fazia parte de uma família mundialmente conhecida, ainda mais dentro do âmbito da arte. Nicolas Cage demorou bastante tempo para se tornar uma estrela,
Desde sua estreia no filme Fast Time at Ridgemont High até sua passagem pelo cinema independente em 1982, onde conseguiu um pequeno papel em Picard's Estudiants. Mas a maioria de suas cenas foi cortada, o que acabou por desanimar o ator, levando a trabalhar como vendedor de pipocas no Fairfax Theatre, pois Cage acreditava que essa era a única carreira que ele poderia seguir relacionada a cinema. Mas finalmente, aos 18 anos, em 1983, teve seu primeiro papel de destaque no filme Valley Girl, além de também trabalhar com seu tio Francis em Rumblefish no mesmo ano e depois em Peggy Sue Got Married em 1986. Vale ressaltar que nessa época o Coppola, o Francis, já tinha dirigido os 2 primeiros filmes do Poderoso Chefão. Então, ele já era um diretor mundialmente conhecido, reconhecido e famoso. Isso é outro motivo que justifica a escolha do Nick de mudar o seu sobrenome artístico, porque realmente deve ser muito difícil carregar um sobrenome de peso como Coppola. E diferente do Charles Band, que cresceu no contexto da era Nova Hollywood, o Nicolas Cage cresceu no contexto da era blockbuster, ou a década do cinema pipoca, na qual Hollywood trocou o subversivo pelo espetacular. Além de que foi uma época que consagrou diversos diretores e filmes blockbusters que ficaram mundialmente conhecidos, como por exemplo o Steven Spielberg, que fez ET em 1982. Também teve o Tobe Hooper, que fez Poltergeist no mesmo ano, além de que foi a época dos terrores slasher, né? Meu Deus, Sexta-feira 13 lançou filme todos esses anos, Hora do Pesadelo também, Massacre da Serra Elétrica, nossa, teve muito slasher nos anos 80. E com isso, o Nicolas começou a se destacar pelas suas escolhas ousadas de atuação e a sua excentricidade. Como, por exemplo, ele arrancou um dente dele sem anestesia no filme Bird. E esse é só um dos extremos exemplos de atuação dele que ajudaram ele a construir a sua reputação dentro do meio artístico, e assim sendo tratado como um ator totalmente dedicado. Ou maluco, né? Depende do seu ponto de vista. Além de que também é um dos exemplos de inspiração das doenças mentais da mãe dele que ajudaram a moldar o seu estilo de atuação. Esse cara é biruta. Ele é o verdadeiro ator de método. Nossa, coitado do Jared Leto perto do Nicolas Cage. E pior, esse nem é o exemplo mais insano dele. Dá pra gente montar uma lista com top 10 momentos malucos do Nicolas Cage. Na verdade, eu vou fazer isso. Top 1 vai ficar esse do dente mesmo, porque isso aí é loucura. Mas o top 2 é o seguinte: ele comeu uma barata de verdade no filme Vampire Kiss. Em uma das cenas mais bizarras do filme, ele tinha que comer uma barata, mas em nenhum momento o diretor falou, tem que ser uma barata de verdade. Ele quis que fosse uma barata de verdade, porque ele queria passar pela experiência. Aí depois ele ainda tem a coragem de falar, foi um dos bagulho mais nojento que eu já vivi na minha vida. Claro, você comeu uma barata, menor. E pior, ele não fez essa cena uma vez, teve 2 takes. Terceiro, ele usou uma bandagem no rosto por semanas também no filme Bird, que é o que ele arrancou o dente. O maluco manteve o rosto coberto por ataduras e bandagens, mesmo fora do set, alegando que ele queria sentir na pele como que é ser desfigurado. Ele até dormia com as ataduras, o que dava problema pra ele respiratório. Mano, que cara biruto! O quarto, que por sinal é spoiler do que eu vou falar mais pra frente, mas aqui vale a menção. Ele comprou uma caverna e um túmulo egípcio porque ele queria sentir como é passar pela morte. Fora das telas, o Nicolas Cage comprou um túmulo em forma de pirâmide num cemitério em Nova Orleans, onde ele planejava ser enterrado depois que ele morresse. Além de que ele também adquiriu alguns objetos ligados ao ocultismo ali, porque ele queria entrar no clima para fazer alguns papéis dele, especialmente os papéis mais sombrios. Top 5. Esse aqui é loucura. Ele acreditava que ele tinha virado um vampiro de verdade depois do filme Vampire Kiss. Cara, mano, eu amo Nicolas Cage, mas meu Deus, cara sem cérebro, velho. Depois da filmagem do filme Vampire Kiss, ele ficou louco, ele ficou realmente paranoico por semanas, com medo da luz. Ele só andava na rua à noite, disse que não sabia mais quem ele era depois de tanto entrar, né, de mergulhar na loucura do personagem. Top 6. Ele estudou o comportamento dos porcos pra atuar no filme Pig de 2021. Esse daqui é mais tranquilo, mas pro seu papel de drama no filme Pig, onde ele interpreta um chefe recluso que vive com um porquinho ali, o Cage estudou profundamente como é
é a relação entre pessoas que moram na fazenda e os animais, pra que assim ele evitasse cair nos clichês de filme de vingança. Esse aqui é o mais tranquilinho. Top 7. Ele insistiu em tomar um soco de verdade nas gravações do filme Joe. Durante as filmagens, ele pediu que o colega dele desse um soco de verdade na cara dele, pra que ele conseguisse entregar o máximo de atuação daquela cena. Resultado, você pensa, nossa, ele se machucou? Não, ele tomou o soco e continuou gravando como se nada. Top 8. Ele teve uma crise de identidade real no filme O Peso do Talento, ou do original The Unbearable Weight of Massive Talent, de 2022, que inclusive é um dos meus filmes favoritos dele, mas spoilers à parte, porque no final eu pretendo elencar quais são os meus filmes favoritos das pessoas que eu vou trazer nesse quadro. Mas esse daqui realmente não tinha como, né? Porque nesse filme ele literalmente tá interpretando ele mesmo. E aí depois ele revelou que ele teve dificuldade de separar o personagem da vida real. Até porque o roteiro brincava pra caramba com a vida pública e privada do Nicolas Cage. Top 9. E esse daqui é loucura. Ele comprou uma caveira de dinossauro e alguns outros objetos amaldiçoados. O Nicolas Cage gastou milhões em coisas bizarras, como por exemplo, a cabeça de um crânio de um Tiranossauro Rex. Era a caveira. E detalhe, ele teve que devolver da Mongólia, que foi onde ele exportou, porque ela foi contrabandeada. Ele comprou o bagulho ilegal. Além disso, ele também colecionava alguns outros objetos ali que eram ditos como malditos, pra que ele pudesse ter inspiração pra alguns outros filmes mais sombrios, uns papéis assim. Ai, meu Deus, que cara doido, velho. E top 10, acho que é o mais tranquilo, ele recusou vários papéis milionários simplesmente porque sim. Na verdade, não é porque sim. Segundo ele, era intuição artística. Mesmo quando ele tava devendo milhões, ele foi chamado para papéis fantásticos de grandes projetos como O Senhor dos Anéis, Matrix e o curioso caso de Benjamin Button, e ele recusou, porque ele sentia que não era pra ele. E assim, ele preferia fazer outros papéis mais experimentais em uns filmes mais underground. Mano, que cara louco! Mas enfim, eu tô apressando alguns fatos, como eu já disse, mas eu queria muito fazer esse top 10 momentos loucura dele. Vamos recapitular a biografia do cara. A ascensão em Hollywood. Após 10 anos do seu papel com seu tio, o Nicolas Cage ficou em um hiato de mais ou menos uns 10 anos ali, sem fazer grandes projetos. O que não significa que ele tenha ficado parado, tá? Nicolas Cage é um cara que nunca para. Na verdade, nesses 10 anos ele fez 18 filmes, sendo o mais conhecido provavelmente o Vampire Kiss, que é o filme que ele come a barata. Mas finalmente, em 1995, aos 29 anos, ele estreou um filme que impulsionou a sua carreira, o Living Las Vegas, e que por sinal proporcionou a ele um Oscar de melhor ator. E a partir daí, obviamente, ele se tornou um dos queridinhos de Hollywood. Um ator muito excêntrico, que se entrega de corpo e alma nos projetos que entra, disposto até a sofrer danos físicos para entregar a melhor atuação possível. Assim ficou conhecido Nicolas Cage nos anos 90. E as diversas empresas de cinema olharam para esse cara e falaram: tá, eu quero esse maluco no meu projeto. Então não demorou muito para que ele participasse de outros grandes filmes ainda nos anos 90, como o The Rock de 1996, Con Air e Face Off de 97 e o City of Angels de 1998. Lembrando que, se vocês repararam, ele fez 2 filmes grandes em um mesmo ano, mas como sempre equilibrando blockbusters com filmes de drama mais intensos. Além disso, ele ganhou o Globo de Ouro, foi indicado a Sindicato dos Atores e ganhou prêmio como um dos atores mais versáteis da década de 90. Living Las Vegas, o filme que deu a Cage seu único Oscar de melhor ator, na qual ele interpreta Ben Sanderson, um roteirista alcoólatra que decide ir para Las Vegas com o único objetivo de beber até a morte. Lá, ele conhece uma garota de programa chamada Sarah, e os dois formam uma intensa e melancólica relação. Um drama pesado, realista e com atuações devastadoras é o ápice artístico da carreira de Cage. The Rock, de 1996. Um clássico de ação dos anos 90, dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Michael Bay. Cage vive Stanley Goodspeed, um especialista em armas químicas do FBI, que precisa se infiltrar em Alcatraz, que foi tomada por um general renegado que ameaça lançar mísseis em São Francisco, ao lado de um ex-agente britânico que é o Sean Connery. Ele encara uma missão suicida com explosões, tiroteios e frases de efeito, um dos filmes que mais solidificou o Cage como herói de ação. Con Air, de 1997. Um avião, prisioneiros perigosos e Nicolas Cage com cabelo de presidiário arrependido. Cage é Cameron Poe, um ex-soldado preso injustamente que só quer voltar para casa. Mas no voo de transferência de prisioneiros mais perigosos dos Estados Unidos, os detentos tomam controle da aeronave. Uma mistura de ação exagerada,
exagerada, humor involuntário e frases icônicas. Virou um clássico cult do cinema trash. Face Off, também de 1997, do diretor John Woo, um dos filmes mais absurdos e amados da carreira de Cage. Aqui, Nicolas e John Travolta trocam de rosto, e Cage interpreta o terrorista Castor Troy, que tem seu rosto transplantado para o agente Sean Hart, o John Travolta, e vice-versa. É ação completamente insana, atuações teatrais, dublês voando e tiroteios estilizados. Um dos filmes mais over the top dos anos 90, e por isso é cultuado até hoje. City of Angels, 1998. Remake hollywoodiano do clássico alemão Asas do Desejo. Cage interpreta Seth, um anjo que se apaixona por uma médica e decide abrir mão da imortalidade para viver como um humano e poder amar. Um drama romântico e existencial, com muita trilha sonora melancólica. Aqui, Cage entrega uma atuação contida e emotiva, um sucesso nos cinemas e nas rádios. E é claro, como tudo no mundo, depois do boom, vem a depressão. E ainda mais com uma pessoa tão expressiva e espontânea como o Nicolas Cage, não seria diferente. Então vem a sua queda. Nos anos 90, o Nicolas Cage era praticamente um semideus em Hollywood, elogiado pela crítica, ganhador de Oscar, protagonista de dramas densos e filmes de ação blockbuster, mas então veio o colapso. Entre o fim dos anos 90 e o começo dos anos 2000, o Nicolas Cage começou a gastar dinheiro como se ele fosse um imperador romano que tinha acesso livre a um cartão black na Idade Média. E a gente não tá falando de casas comuns e viagenzinhas não, tá? Ele comprou 2 castelos europeus, um na Alemanha e o outro na Inglaterra. E é castelo mesmo, igual o Charles Band o que ele fez. Não é, casa temática, não, é castelo. Uma ilha particular nas Bahamas, por que não, né? E como eu já tinha dito antes, a caveira de um Tiranossauro Rex, avaliada em mais ou menos 260 mil dólares. E que ele ainda nem teve o poder de usufruir, como eu disse, ele teve que devolver porque o bagulho foi contrabandeado. Além disso, ele tinha umas cobras albinas, uns polvos gigantes de estimação, tubarão de estimação, lagartos raros. Mano, a casa desse cara parecia um zoológico proibido, né? Vale ressaltar, porque nada disso é legalizado pelo Ibama pra você ter na sua casa. Ele também é um cara que adora histórias em quadrinhos, então ele tem uma coleção raríssima, incluindo a primeira edição do Superman, avaliada em $1 milhão. Um quadrinho custa $1 milhão. Mais de 15 imóveis luxuosos ao redor do mundo, incluindo várias mansões em Las Vegas, Nova Orleans e até em Malibu. Iates, aviões particulares e mais de 50 carros de luxo, incluindo uma Lamborghini que pertencia ao Shah de Irã. E pra fechar com estilo, como eu disse, ele comprou um túmulo em forma de pirâmide, onde ele planejava ser enterrado depois que morresse. Mano, pensa num maluco gastão, velho. E eu achando que os meus amigos eram dodói por ficar comprando continha, comprando skin em joguinho. E com esse nível de gasto era questão de tempo da conta chegar, né? Então, em 2009, a Receita Federal bateu na porta do cara, falando, mano, você tá devendo mais de 14 milhões em impostos. E aí a situação dele foi pra merda. Ele teve que vender várias dessas propriedades e objetos de luxo que eu acabei de falar que ele tinha por valores muito abaixo do mercado, porque é óbvio, isso sempre acontece. Além de que ele foi processado pelo seu próprio contador, que alegava que o Nicolas Cage não sabia lidar com as finanças. O que, pelo jeito, tá certo, né? A gestão financeira desse cara era zero. Se ele tinha um contador e gastava as coisas com, tipo, caveira de Tiranossauro Rex, ele é maluco. E ele começou a ser perseguido por uns credores, uns tabloides, que literalmente fizeram a vida do cara parecer um reality show. A solução, ou tentativa de solução, foi ele aceitar qualquer papel. E aí, endividado até o pescoço e sem nenhuma propriedade líquida, o Nicolas Cage começou a aceitar qualquer coisa. Resultado, nos anos 2000 e 2010, ele estreou em diversos filmes de baixo orçamento que foram direto pra DVD ou streaming. Muitos deles com roteiros duvidosos, direção super fraca e que nem rendiam bilheteria direito, mas que era o suficiente pro cara pagar as contas. E alguns desses filmes incluem Season of the Witch, de 2011, Drive Angry, Trespass, Left Behind, Outcast e o Paygold. Isso são só alguns exemplos, tá? Mas, apesar de tudo, teve alguns bons filmes dele nos anos 2000 e 2010, sim. Incluindo alguns clássicos, tipo A Lenda do Tesouro Perdido, O Senhor das Armas, Motoqueiro Fantasma, Kick-Ass, Mandy, enfim, teve alguns clássicos dele, sim. Mas pra quem não conhece, isso é Nicolas Cage. Esse cara sempre transitou entre filmes muito legais, filmes muito bons e clássicos, e uns filmes que você olha e fala, por que esse cara tá perdido ali? Até porque esse maluco já fez mais de 140 filmes na carreira. Mas esse é o motivo. O menor tava totalmente endividado, então ele pegava qualquer projeto. E no meio desse mundaréu, né, estatisticamente falando, alguns filmes iam ser bons e outros iam ser uma grande bosta. Era papo de que ele fazia de 3 a 5 filmes por ano. Teve ano que ele fez 7. Mano, isso é absurdo. Na verdade, totalmente impensável pra um ator do nível
o Oscar, o cara tinha ganhado o Oscar. Mas apesar dessa enxurrada de bombas, o Nicolas Cage sempre seguiu presente. Atuações intensas, olhares insanos e aquela energia caótica que só ele tem. Mesmo nessa fase de decadência, o Nicolas Cage nunca parou de se doar 100% para todo o projeto que ele entrava. Mesmo se for um filme barato, minha missão é encontrar algo artístico dentro dele. Eu nunca vou atuar pela metade. Isso é uma frase dita por ele mesmo. E esse compromisso dele para com o caos dos filmes transformou o cara em um ícone muito amado em vários lugares. No cinema trash, em YouTube, diretores de filmes trash. Em geral, por gente que ama ver um ator que vai até o limite da loucura. Renascimento criativo. O retorno do Cage artista. Após anos mergulhado em filmes de orçamento duvidoso, tramas genéricas e lançamentos esquecíveis, Nicolas Cage fez o impensável. Ele ressurgiu. E não como um simples astro de ação tentando retomar o brilho perdido, mas como um ícone cult que o público e a crítica finalmente aprenderam a entender e valorizar. A partir do final dos anos 2010, começou um movimento de reabilitação da imagem de Cage. Ele passou a ser visto não como um ator em decadência, mas como um camaleão artístico, sempre que encarava qualquer papel com intensidade descontrolada e uma paixão inegável. E foi aí que vieram os filmes que mudaram tudo. Mandy, 2018, dirigido por Panos Cosmatos. Uma ópera psicodélica de vingança e dor. Neste terror estilizado, Cage interpreta Red, um lenhador que mergulha em uma espiral de loucura e violência após sua companheira ser assassinada por uma seita. Com uma fotografia surreal e trilha sonora sufocante e o Nicolas Cage totalmente possuído pela raiva, Mandy virou um hit cult instantâneo. Foi o primeiro alerta: ei, Nicolas Cage ainda está aqui. E talvez ele esteja melhor do que nunca. A Cor que Caiu do Espaço, de 2019. Baseado no conto de H.P. Lovecraft, terror cósmico com neon e insanidade. Cage interpreta um pai de família cuja fazenda começa a ser corrompida por uma entidade alienígena que chegou no meteoro. O tempo e a realidade começam a se desfazer, assim com a sanidade do personagem. É o tipo de papel que só Nicolas Cage conseguia fazer funcionar. Entre surtos, caretas e colapsos mentais, ele entrega uma atuação assustadora e hipnótica. Pig, de 2021. A volta triunfal. A crítica se ajoelhou. Cage vive Rob, um ex-chefe recluso que vive nos bosques com seus porcos de trufas. Quando o animal é sequestrado, ele parte em uma busca de justiça, mas ao invés de um filme de vingança à la John Wick, o que temos é um drama sensível, silencioso e profundamente humano. A atuação de Nicolas Cage foi comparada ao seu auge em Living Las Vegas. Críticos disseram que ele desaparece completamente no papel, entregando uma performance cheia de dor, arrependimento e amor. Foi indicado a diversos prêmios da crítica e muitos começaram a falar: Nicolas Cage merece um segundo Oscar. O peso do talento de 2022. O Cage mais Cage de todos. Aqui, Nicolas interpreta Nicolas Cage, mas não o Nicolas real, e sim uma versão hiperativa, ansiosa, insegura e surtada, obcecada por si mesmo, que aceita ir ao aniversário de um bilionário fã, que é o Pedro Pascal, e acaba envolvido em uma trama de espionagem. O filme é uma metalinguagem hilária sobre a própria carreira de Cage, seus altos e baixos, seus exageros e sua arte. É como se ele finalmente tivesse abraçado o meme, mas com inteligência e coração. Críticos que antes o ridicularizavam agora escrevem textos apaixonados, chamando-o de o último ator verdadeiramente imprevisível de Hollywood. Uma força da natureza em forma de ser humano, um camaleão que transcende gêneros e expectativas. E o melhor de tudo, ele não tenta mais agradar ninguém. Cage escolhe papéis que o desafiam, que o divertem e que o conectam com algo artístico, mesmo que o mundo ache estranho. Ah, e curiosidades aleatórias do nada aqui, ele batizou o filho dele de Kal-El, que é o nome do Superman, nerdola do caralho. E ele também, durante sua vida, foi casado com a Lisa Mary Presley, a filha do Elvis. Cage, gênio ou louco? Muitos veem Nicolas Cage como uma figura bizarra, outros como um gênio da atuação. Críticos recentes passaram a rever sua filmografia sob nova perspectiva. Ele é, no fim das contas, inclassificável, e isso é parte do seu charme. Hoje, Nicolas Cage é visto como algo além de um ator simples. Ele é uma entidade artística, uma mistura de gênio e caos, que alterna entre a atuação mais sutil do mundo e surtos teatrais que só ele sabe fazer. Então, depois de mais de 4 décadas na indústria do cinema, Nicolas Cage provou que não é apenas um ator. Ele é uma entidade cultural, uma lenda viva, um verdadeiro personagem da vida real. Teve o reconhecimento da Academia do Oscar, desceu aos porões do mundo trash, virou meme, piada, meme de novo, e agora? Agora ele é cultuado como um artista imprevisível,
visceral e completamente autêntico. Ele não seguiu uma carreira comum. Pelo contrário, ele fez da carreira dele uma montanha-russa sem controle. E talvez seja justamente isso que o torna tão fascinante. O Nicolas Cage vive o cinema como poucos se atrevem a viver. E é por isso que ele vive nos nossos corações. Pelo menos no meu. E com isso, rapaziada, eu vou elencar quais são os meus 10 filmes favoritos desse cara. Mas vamos fazer só um top 10 mesmo, porque esse maluco tem 145 filmes na carreira, tá? Eu não vi, acho que nem... Mano, um terço, um quarto, um oitavo dos filmes que esse cara já fez. Então, bora lá. Ah, antes eu vou desconsiderar as dublagens que ele fez, tipo em Aranhaverso e entre outras animações que eu não vou me recordar agora. Sim, ele tá no Aranhaverso, ele é o Spider-Man no ar. Mas lá é só dublagem, né? Então acho que eu vou desconsiderar isso. E não me apedrejem, mas os dois que vão ficar lá embaixo são filmes que eu vi há muito tempo atrás. Eu não revi eles e a única coisa que eu tenho é memória nostálgica de que eu gostava. Por isso eles vão ficar embaixo. Então em décimo nós temos o Aprendiz de Feiticeiro, em nono, O Senhor das Armas, oitavo, A Lenda do Tesouro Perdido, sétimo, A Cor que Caiu do Espaço, sexto, Willy's Wonderland. Sim, esse filme é muito da hora, provavelmente eu vou fazer review sobre, até porque ele é um filme de FNAF, né? Sexto, Motoqueiro Fantasma 1, até porque o 2 é uma bosta. Quarto, o Pig, e com medalha de bronze a gente coloca o Kick-Ass. Eu gosto muito de Kick-Ass. Medalha de prata vai pro Mandy, esse filme é foda pra caramba, se vocês tiverem oportunidade, assistam. E em primeiro lugar vai o meu filme nota 10 do Nicolas Cage, que é O Peso do Talento. E um dos que eu menos gosto e que eu consigo me recordar aqui é o Long Legs. Não é nem porque ele é um filme ruim, até porque ele não é, mas eu pego o ranço desse tipo de coisa. Os caras estavam falando aí na internet, nossa, que filme incrível, melhor terror do ano, Nicolas Cage tá incrível. Ele nem aparece direito no filme, ele tem tipo 5 minutos de tela. Odeio isso, velho, quando a galera fica colocando coisas ok ou no máximo boazinhas como espetacular, patamar que elas não merecem. E aí eu pego um pouco de ranço, não é um filme ruim, mas é um dos que eu menos gosto dele. E é isso, rapaziada. Essa é a história que eu queria contar pra vocês hoje sobre o gênio excêntrico de Hollywood. Muito obrigado pelo carinho, não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, isso é muito importante. Além, é claro, de seguir a gente nas redes vizinhas. Muito obrigado pelo carinho, um abraço, é nóis, tamo junto. Mano, essa daqui é a camiseta mais psicodélica que eu tenho e é a que mais faria sentido pra usar no vídeo do Nicolas Cage. Mas, tipo assim, ela tem tons de verde, tá ligado? Então, a hora que eu desço o chroma aqui... é isso que acontece. Então, obviamente, eu não vou usar isso.